Olá, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Sociedade Hoje. Antes de começar esse corte, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo e tamo junto, galera. Então, sem mais delongas, chama a vinheta, my friend! Assim, eu posso, com certeza, eu sou super a favor do que foi exposto aí pela galera aqui, mas eu preciso falar um pouco mais profundo. Cientificamente, o Lula é só um capacho ou o Molusco, ou quem quer que seja, são só capachos do sistema. Na verdade, quem lucra mesmo em se falando de política local, política não, política, só uma coisinha, meu áudio tá bom? Tá dando para entender? Tá bom, sim, pode falar. O que vale no Brasil é a politicália, é o coronelismo. É isso que mas tá baixo, hein? O império. Tá um pouquinho baixo. Tem que falar mais alto aí, mano. Por favor. Deu uma melhorada agora? Você tem que falar mais perto do microfone aí. Tá ligado? Tá muito baixo. Pera aí, eu vou tentar aumentar o volume dele aqui. Aí no caso. Deixa eu colocar aqui no chat pro pessoal ver se o áudio tá bom pra galera. Ficou bom? Ficou bom. Ficou ótimo. Ficou bom? Tá muito alto? Ficou bom? Isso. A questão, porque assim, o Lula é só um fantoche de determinado sistema, entendeu? Desse oligopólio internacional aqui do Ocidente, mais conhecido como BlackRock, Vanguard, isso, eu tô vendo aqui no chat, ficou bom agora, áudio ok, beleza. Vamos lá. Aí, o que vale são sistemas internacionais que eles enviam, como esse canal aqui é pequeno, vários canais aqui da Machosfera são pequenos, então eu posso utilizar algumas expressões que o algoritmo nem vai achar nada aqui da gente, mas mesmo assim eu procuro filtrar as palavras. Esse pessoal envia espiões e realmente, secretamente, pronto, baixou o Monark no mano. Realmente esse pessoal envia porque eles ganham comissão em cada país que eles convertem, seja para dólar, para euro, e aí eles convertem para metais, seja para ouro, diamante, etc. O que vale para eles não é a dignidade de cada cidadão em cada país. O que vale para eles é o lucro. E lucro para eles é qual moeda eles escolhem que vai se tornar a moeda mais forte. Por exemplo, o dólar, todo mundo sabe que é um pedaço de papel pintado de verde. O cara chegou e falou assim, pô, o que é que eu faço? Eu transformo esse pedaço de papel num papel higiênico ou em uma cédula monetária? Aí não, já sei. Vou fazer todo mundo desprezar o mesmo papel, só que eu vou colocar no título assim, falando que é papel higiênico, e no outro eu vou dizer que é cédula monetária, que é papel moeda. Aí todo mundo vai se matar e morrer por causa desse papel moeda aqui, chamado dólar, ou euro, ou qualquer outra moeda que eles escolham valorar. Isso eu estou falando das oligarquias ocidentais. Porque quando o medíocre aí, desgraçado, o Molusco aí, como foi bem descrito antes aqui no ponto de vista, que realmente o Molusco aí nunca plantou nada, viveu a vida inteira lá, quando ele é um seguidor, ele assinou lá na década de 70 o Consenso de Washington, quando ele ia lá para Harvard, quando ele ia lá para Massachusetts, para fazer aqueles cursos, igual, sei lá, qualquer outro político aí, o Ciro Gomes, vários outros políticos aí, como esse cara que estava tentando substituir o Lula aqui no Brasil, que estava tentando se candidatar a prefeito de São Paulo, esse jovem Boulos. O Boulos está fazendo praticamente a mesma trajetória que o Lula fez na década de 70. Ficar indo para a América, fazer aquelas palestras lá, para como você se tornar um agente de confiança da CIA, do Departamento de Estado norte-americano, dos democratas, entendeu? Que essa é a função do Lula, do Molusco. Por isso que ele entregou várias pessoas para a galera da intervenção militar federal que houve no Brasil, entende? Ele, a Dilma, o Daniel lá, o Genuíno, vários deles sobreviveram à, entre aspas, chamada ditadura brasileira, porque eles eram vendidos e entreguistas. Entregaram que realmente era comunista e socialista, aí o pessoal foi lá e passou a régua neles, e deixaram eles aí, esse pessoal entrar para a política. Toda essa história da politicalha que eles têm se reflete décadas agora depois.
eles se vendem, sei lá, por qualquer bolsa de metais. Eles escolhem corruptos da África, por isso que o Lula, o Molusco, ai meu Deus, toda hora eu tenho que evitar a palavra. O Molusco, ele escolhe os líderes certos na África, que vão fazer a lavagem de dinheiro, sabe, na máquina de lavar, lá para a África, para depois voltar para o Brasil, para ser utilizado nas eleições aqui, seja para a América Central, para esse dinheiro voltar em formato de lucro, seja para os paraísos fiscais que estão ali na América Central também, ou para aqueles que ficam ali em Chipre, eu esqueci outro, Hong Kong também, e alguns na Ásia. Tem alguns paraísos fiscais que essa galera... E Suíça é só a ponta do iceberg. Eles mandam o dinheiro para lá e depois retorna, para que eles possam se perdurar tendo dinheiro por fora, dinheiro em espécie, para manter as eleições. Porque não é só você pagar as despesas eleitorais, você tem que pagar as emissoras de rádio certas, entendeu? Dinheiro por fora, para que outros candidatos não consigam fazer propaganda nessas emissoras. Enfim, uma série de fatores geopolíticos que a galera dos bastidores da inteligência, né, sabe do que eu estou falando. Quando eles vão para essa parte aí, a parte prática, a parte de operações, em que ele já ajeitou todo o sistema. Aí vem o Elon Musk, né, que é um conhecido agente do Pentágono, ele trabalha para a CIA há muito tempo. Ele vem para cá, para o Brasil, não é para ele representar os interesses da liberdade, é porque tem uma outra facção lá dentro da CIA que quer derrubar esse atual regime de governo que está aqui no Brasil, no caso, porque assim, uma breve análise da história. Quando o Molusco foi recepcionado no Congresso, no Parlamento da União Europeia, lá no Parlamento da França, da Espanha, da Itália, quando ele foi recebido lá pelo próprio Biden, lá na Casa Branca, antes dele sequer ser pré-candidato, quando ele foi lá, aí depois ele se candidatou aqui no Brasil e, entre aspas, venceu a eleição. Quando ele fez isso e foi recepcionado e agora ele estava sendo questionado, né, pela atual opinião dele a respeito da faixa dos gases lá, né, dessa opinião que ele deu aí isso despertou essa outra facção da CIA que quer sugar as jazidas de minério do Brasil, porque atualmente são algumas oligarquias que como é que eu explico? O que eu tô falando aqui, vocês estão entendendo? Responde aí no chat. Eu tô sendo muito profundo? Eu tô tentando dar uma explicação simples, para não me aprofundar demais, que eu vou ter que envolver Pode satanismo, sacrifício... Tá bom, pode continuar. Bitcoin, ótimo. Pode mandar Black Pill aí, pô, sem medo, pode falar. Ótimo. Todo mundo sabe, até nesses canais de YouTube aí, de conspiracionista, fica falando que o Elon Musk também, sim, ele tem envolvimento com ocultismo brabo, com ocultismo pesado. Tanto que, empresarialmente, o conselho da empresa dele, das várias empresas dele, o alto escalão, estava querendo interditar ele juridicamente, porque esse Elon Musk, ele é um cara que usa muitas drogas. Tanto que em vários podcasts lá na América, quando ele vai, ele fuma mesmo na cara dura, só falta cheirar na live. Ele realmente é um usuário de entorpecentes. E aí, às vezes, isso não chega no Brasil, essas notícias. Esse segmento, porque ele é só um bucha de canhão, esse segmento a qual ele representa tem, eu vou chamar de braços, como se fosse um polvo, né? Um polvo que tem 8 braços, né? Uma aranha que tem 8 patas. Uma dessas patas, né, um desses braços estendíveis, fica lá no Departamento de Estado, lá no Pentágono, outro fica na CIA, outro fica nas Forças Armadas, outro fica no setor de redes sociais, outro ficam, Elon Marley, é isso mesmo, Bob Marley mesmo. Mas pelo menos o Bob Marley tinha uma questão filosófica, né? Mas enfim, ele veio aqui não porque ele quer liberdade,
mas porque ele quer sugar recursos para outros grupos empresariais para lucrar em dólar. Ou seja, a desvalorização da nossa moeda até convergir para dólar, para ele conseguir lavar esse dinheiro e tornar essa riqueza lícita para o próximo ano fiscal dele, para ele ficar competindo com o Zuckerberg, quem é o homem mais rico do mundo, com aquele francês lá que recebeu o título lá. Acho que foi mês passado, saiu a lista atualizada dos mais ricos do mundo. Um francês, ele entrou na lista agora como 01, aí depois foi atualizando. O Zuckerberg tá quase, acho que passou ele, mostrou a lista dos bilionários brasileiros também. Tudo isso daí é para disfarçar vou chamar, a ostentação deles, entre aspas. Essa ostentação que, na verdade, é uma nova escravocracia digital. Porque antes era o chicote mesmo físico. Hoje em dia é o chicote digital. Porque a gente não pode falar certas palavras, a gente não pode... Enfim, a gente tem que ser politicamente correto. Ou seja, a gente tem que ser a favor da ordem dominante, do carrasco que está mandando e nos ameaçando com seu chicote digital. Isso tem implicações em diversos setores. Essas questões bélicas que estão acontecendo agora é um exemplo desse chicote. Porque como houve a transição agora, a gente entrou no outono, aqui na parte sul do planeta, né? Foi trocado, e lá na parte norte do planeta, né, no trópico de Capricórnio, de Câncer, existe essa variação. As correntes atmosféricas. Aí, eu não vou entrar em paranoia não, tá? Só vou fazer uma citação rápida. Como houve a troca de grupos de principados satânicos, então tem que haver novos holocaustos. Por isso que aconteceu aquele atentado lá na Rússia, por isso que aconteceu essas situações que estão acontecendo agora, essa resposta do Irã, que essa operação, acho que foram 400 mísseis, 200, uma coisa assim, mísseis, e ele já concluiu a operação, não vai ter mais nada. Tem gente aí na internet dizendo que vai continuar, não vai. Esse primeiro, entre aspas, ataque foi só para testar as defesas de Israel, porque eles tinham atualizado, tudo isso que eu tô falando, tá tudo intrínseco, tá tudo ligado. Isso, principados satânicos, exato. Tô ouvindo. Com licença, você acha que esses conflitos intermináveis no Oriente Médio, de certa forma, intencionalmente corroboram para a imigração em massa dos muçulmanos para dentro da Europa? Sim, e essa agenda já é antiga, porque isso daí é como se fosse, eu vou chamar de psicologia reversa, é como se fosse engenharia reversa. É assim, quando houve lá na Europa, quando a Europa era dominada pelos muçulmanos, e aí depois vieram os templários retomando enfim, uma hora eles perdiam e ganhavam, depois perdiam e ganhavam, aquela coisa toda, que demorou um tempinho ali. Essa operação atual é só um dos braços. Porque assim, tem várias... Para não ficar enrolando muito, não tem aquele jogo Nova Ordem Mundial, aquele NWO, tem várias cartinhas. E uma dessas cartinhas se refere àquela questão das mulheres ficarem contra os homens. Ou seja, ficar de quem fica se vitimizando, ficar contra os opressores. Sejam opressores artificiais, porque o sistema diz que nós, homens, somos opressores do patriarcado opressor, o Estado machista, né, misógine, essas coisas. Artificialmente, pintam a gente como se nós fôssemos vilões. Mas quem é que faz isso? Os verdadeiros vilões. Que, inclusive, fazem tudo isso aí que você falou, porque assim, uma dessas cartinhas lá diz que isso daí que você falou iria acontecer. Toda essa migração... Population replacement. Isso, pode ser também. Porque assim, toda essa migração diz respeito... Porque aqui em casa... exato. Toda essa migração diz respeito a você retirar... Tudo isso, na verdade, é para você sugar as jazidas de minério. Seja na Europa, que praticamente não tem nenhuma jazida de minério, naquela Europa ocidental, e vive de ostentação, de economia especulativa, de sugar outros continentes, como o Reino Unido, que tem a bolsa de metais. Mas qual jazida de minério tem lá no Reino Unido? Nenhuma. Eles extorquem as jazidas de minério africanas, todas as nossas aqui da América do Sul, entendeu? Eles vivem de economia especulativa. Tô ouvindo. Inclusive, eles vêm fazendo essa subtração de recursos de outros povos desde 1500,
Foi por isso que eles saíram de lá nas caravelas para ir para descobrir novas fontes de recursos, porque eles na Europa sempre foi escasso. A terra europeia é uma terra podre, terra pobre. Exato. Então eles vivem da escravidão dos países. Então eles mesmos criaram aquela questão de primeiro e terceiro mundo. Na verdade, se a gente for ver por recursos naturais e recursos climáticos, quem é o primeiro mundo é a América do Sul. Exato. E por isso eles vêm com aquela tática de desinformação que eles demoram décadas para implantar, mas eles assim o fazem. Para fazer o brasileiro, o latino-americano, sofrer aquela síndrome do vira-lata, de que, poxa, eu não sou norte-americano, mas para eu me sentir um pouquinho norte-americano, eu vou comprar um iPhone, nem que seja parcelado. Ou quem sabe eu vou tentar arrastar um inglês, e se eu tiver condições, eu vou tentar ir lá para a América um pouquinho, ou para aquela Europa Ocidental, etc., para eu tentar me sentir, para eu saber como é um país de primeiro mundo, quando, na verdade, como você falou aí, 1500, o que acontecia naquela época, eles vinham em diversas áreas do planeta, seja aqui na América Latina, seja na África, seja na Ásia, eles pegavam o que eu vou classificar, escravos, né? Escravos educados, né? Que haviam aprendido a tomar chicotada, a baixar a cabeça, a obedecer à cultura estrangeira deles, e falava assim, ó, eu vou levar lá para a Europa, isso está nos livros de história. Eles pegavam índios, negros, pretos, africanos e amarravam eles com correntes, colocavam eles em jaula e levavam de navio lá para a Europa, para mostrar, olha, nós dominamos essa subespécie aqui, seja o índio, seja o índio latino-americano, o preto africano, o asiático, é só procurar nos livros de história. Hoje em dia continua a mesma coisa. Hoje em dia é a mesma coisa, olha só. Para você ir lá para o país dele, você tem que tomar a picadinha para você não contaminar eles com doenças de países latino-americanos, de países em que vivem em zonas tropicais. Zona tropical, como, sei lá, malária, febre amarela, porque isso daí é doença de país subdesenvolvido, entendeu? E para você ir para lá, você tem que ter um visto, onde ele vai carimbar e falando assim, ó, você só pode ficar aqui nesse período e você não pode arrumar emprego, etc. Uma série de coisas. E se você quiser se tornar um morador de lá, você tem que cumprir uma série de requisitos para ter aquele visto lá, aquele visto de morador lá, não é de morador, esqueci a palavra agora. E, o Green Card. O Green Card vem depois. Primeiro você tem que ficar lá uns 2, tem aquele visto temporário, né? De 2 anos, Entendi. de 5 anos, aquele de 10 anos, e aí depois vem o definitivo. Seja para lá ou para o Canadá, ou para o Reino Unido, mas... tô ouvindo. Deixa eu te perguntar, então, na sua opinião, vamos ver se você concorda comigo. Na minha opinião, o Molusco, a Dilmanta, o Molusco e esse pessoalzinho aí do Martelo e da Foice são todos funcionários de organizações internacionais que querem manter o Brasil sob controle para gerar recursos e renda para eles lá fora. Exato, o Open Society do Jorge Soros, que recém se aposentou, colocou o filho dele no lugar. Eu já falei aqui, a Vanguard, a BlackRock, várias. E digo mais também, tá bom? Não, eu vou pedir para não ficar triste com o que eu vou falar, mas inclusive a galera não fica triste, tá? A galera do Bolsonaro. Você acha que o Bolsonaro perdeu a eleição à toa? Não, é porque ele não cumpriu o que era... Como é que ele assim... Ele entregou a Petrobras, ele quase entregou a Embraer, ele fez uma série de privatizações especificamente para grupos estrangeiros. Por que ele não privatizou para empresários brasileiros aqui? Tá faltando bilionário aqui? Tem bilionário aqui. Porque é assim que funciona a privatização. Quer falar alguma coisa aí? Na sua opinião, rapidinho, na sua opinião, você acha que a moeda brasileira ela não se fortalece por quê? Porque artificialmente, quando o Collor dolarizou nossa moeda, hoje, tudo a partir daquele momento que envolveu algumas questões. Enterrar o projeto nuclear brasileiro para que a gente não tivesse meios de se defender de interesses russos, soviéticos, chineses, ou de interesses daqui do Ocidente, da águia norte-americana, e aqui interesses das realezas europeias. A mais famosa delas é a britânica, mas só que o rei da Noruega, ele é uma desgraça.
A mídia é controlada para não falar, mas o rei da Noruega é como se fosse a reencarnação. Eu não acredito em reencarnação, tá? Eu tô falando sarcasticamente. Mas é como se ele fosse a reencarnação do rei Leopoldo II da Bélgica. Entendeu? Você sabe dos crimes, né, de guerra que o rei Leopoldo da Bélgica cometeu. O rei da Noruega, a mesma coisa, cometendo os mesmos crimes contra os nossos índios brasileiros aqui da Amazônia. Entendeu? Exatamente. Se descobrirem uma jazida de ouro, ou então de minério aí, de terras raras, aí no quintal da tua casa aí, ou da minha casa, na hora vai vir agora o rei da Noruega, secretamente vai financiar, é porque assim, ele vai mandar a equipe da Open Society do nada enviar antropólogos para do nada querer, porque assim, o STF no Brasil, ele tem algumas medidas jurídicas, tipo assim, o terreno é teu aí, né, você tá morando na tua casa, se descobrir uma mina de qualquer coisa aí, você perde o seu poder de morador, o seu poder de dono na hora, e vai na hora a sua propriedade para essas ONGs estrangeiras. Tanto que o próprio Felipe Neto, a maior parte da riqueza dele, o que ele fez? Ele colocou em ONGs. Ele colocou em... como é que é aquela expressão? É do... que o pessoal coloca o nome, não sei, associação não, Fundação? Parece que o Instituto... E fundação, isso. Fundação. Por quê? Porque juridicamente ele pode deixar o dinheiro no Brasil sem ser taxado. Seja ele, porque esse Felipe Neto é um grande lavador de dinheiro do tráfico. E tá tudo bem, porque ele é só um dos pequenos pivôs aqui no Brasil, da Open Society, de várias sociedades estrangeiras que utilizam, no caso, Felipe Neto e afins, né? Porque ele já estava meio que ultrapassado, mas colocaram outras pessoas no lugar dele, nessa questão midiática da internet, porque midiática do mainstream, da grande mídia, continua sendo Globo, continua sendo essas coisas. Eu não sei se eu estou indo demais aqui, o pessoal está falando aqui de Balzac, M-Sol, se eu tiver, quer que eu fale mais aqui sobre honradinha, isso, eu vou arrumar uma honradinha pra você, mano, etc. Deixa na mão do Mask Pill aí. Não, viu, Mel, pode falar aí que a gente tá, eu tô vendo o chat aqui, a gente tá brincando. Então eu tenho algumas perguntas pra fazer pro homem. Não, tudo que você tá falando aí, é isso mesmo, né? Continua falando isso, que é o tema da live. Eu vou. Mas é que aqui no chat aqui que a turma vê, né? Brincar aqui, mas não, mas tá tranquilo. Pode continuar. Continua, eu vou fazer falar. Continua o que você tá falando, entendeu? Não foca aqui no chat, né? Porque o chat aqui é brincadeira dos caras. Foca nisso que você tá falando. Isso aí mesmo. Ô, Ômega. Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Aqui, depois eu gostaria de convidar você e o pessoal aqui, o Mask Pill e o James Red, para fazer uma live lá no meu canal para a gente tratar desses assuntos que a gente está tratando aqui agora, que você entrou. São assuntos que combinam perfeitamente com o conteúdo do meu canal. Se você topar qualquer dia desses, a gente marca. Aceito tranquilamente, é só me chamar aí. Entendeu? Tá? E se quiser, eu falo de assuntos mais profundos aí, tá? De assuntos. Esse pessoal aí é envolvido com seitas, tá? Ebidicon. Exatamente. Fala sobre o Alexandre de Moraes aí, pô. Eu quero que você fale sua opinião sobre esse cabeça de ovo. Pode falar, por favor. Eu vou, antes de eu falar do Xandex aí, eu vou só concluir uma questão aqui, da questão dos minérios. Tudo bem, tem seu ponto de vista, tem a sua parte positiva, mas esses canais da internet aí que ficam com teoria da conspiração, como aquela retardada, aquela Carol retardada Capel, aquela outra burra, que nunca me enganou, eu sempre enxerguei falsidade nela, aquela, como é que é, Débora G. Barbosa. Tô ligado, várias outras pessoas assim. Dela, que ela vendeu o curso de Apocalipse pro pessoal por 500 conto e meteu o pé do país. Foi? Enfim, eu nem suporto ouvir 5 minutos. Eu não suporto ouvir 5 minutos desse pessoal, mas aquela partezinha, sei lá, de 30 segundos que você pode ouvir, mas eles começam a distorcer. E é sobre isso que eu vou falar rapidamente aqui, para eu poder falar do Xandex. Eu não sei se vocês já viram na internet um tal de Humberto Voltes. Esse ainda não vi falar. Já ouviram ou não? Humberto Voltes. Não vi falar ainda. Não vi falar ainda, não. Ele fez um vídeo aí recente,
que eu não sei se ele vai tirar do ar, mas falando, entre aspas, tendenciando pro brasileiro, aqui no canal a gente sempre fala, né? Selva, guerreiro, selva. Enfim, para mostrar que nós somos a favor da soberania do Brasil. Que nós nos importamos com a pátria. E porque nós estamos aqui na machosfera, é porque isso é uma agenda estrangeira para destruir nossos costumes locais, para roubar nossas jazidas de minério. Entendeu? É uma atuação social política para, no fim das contas, ter uma atuação geopolítica e geográfica. Mas vamos lá. Humberto Retardado Voltes. Tô ouvindo. Deixa eu perguntar um negócio para você. Você tá falando aí de roubar, né, de pegar as jazidas de minérios, é isso? Exato. Tá. Para fazer, para produzir aquele, como é que é o nome? Sabe aquelas placas de solar fotovoltaica? Sim, sim. Chip, a China que atua. Exato. O chip também que vai no celular, esse tipo de tecnologia sensível. Isso, de matéria eletrônica para tecnologia sensível. O Brasil, ele tem muita matéria-prima. Eu não sei se é o país que mais tem essa matéria-prima ou é um dos países que mais tem, que se chama o quartzo. O quartzo ele é retirado do solo e ele é transformado, usinado em silício. E do silício, e depois ele passa por mais um processo para se tornar o chip, ou a nanotecnologia. Isso que você está falando, eu estou comentando aqui, eu acho que você deve ter o conhecimento disso também. Você acha que é uma das matérias-primas que eles estão mirando, fora outras? Isso daí assim, para produzir, vai, continua. Para produzir, por exemplo, uma situação assim, tipo, para colonizar outros planetas, que a gente também vê muito aí o Elon Musk falando da Lua, de Marte e tudo. Mas o Elon Musk é um retardado. Eu não acredito nisso, até porque assim, eu sou da geração Y, mas eu não. Assim, eu acho assim que né, da minha geração, e eu acho que a geração X, muito menos a Boomer, e a Z também, não vai ver progressos no futuro, aqui no Brasil e no mundo. E também não vamos ver essas colonizações no futuro, se vai acontecer ou não. Eu acho que isso é muito mitologias, é mais formas deles controlarem e manterem o controle, a soberania sobre o mundo, sobre as pessoas, e sobre as classes, sobre as crenças e tudo mais. Isso que você está falando aí, e o que eu estou falando agora aqui, você acha que tem uma convergência ou não, assim, sobre a matéria, sobre o que eu quero dizer sobre o material, sobre os materiais, sobre a matéria-prima que tem no Brasil, para eles pôr as mãos e ter acesso a essas situações que eles projetam. O que você acha? Bom, não existe o que eu acho. O que existe são os planos secretos deles. Não tem aquele filme Kingsman, de espionagem? O 2 que lançaram? Acho que foi no ano passado. Não tem? Aquele filme de mistura de espionagem com ação, cinema. Eu gostei mais do primeiro, mano. Eu também, mas não tem o segundo filme. Bom, eu não conheço. Filme, eu não conheço, sabe? Porque tudo bem. Eu não assisto muitos filmes, assim, porque eu acho muito coping, sabe? Nos filmes. Na televisão assim, também. Mas tem umas mensagens, pô. Tem umas mensagens, assim, esse filme tem mensagem. Por quê? Mas assim, por quê? Porque assim, eu cheguei num nível de dispersão que eu comecei a perceber que tem muito coping nessas coisas. Exato, mas, sim, claro, se for uma indicação... muita gente se enterrando. Isso, mas se for uma indicação e tudo para me tirar alguma coisa dali, daí eu vou lá e assisto sim, sabe? Para me tirar uma ideia. Mas pode porque falar. Faz assim,
Assim, não é pra perder tempo assistindo o filme, não. Eu também pego todos os filmes que eu vejo, é tudo pirata, é tudo craqueado. Eu não vou gastar R$ 45 pra um ingresso de cinema. Sair de casa pra voltar ainda e assistir só uma vez, vale a pena não. E aí tem que ficar implorando. Até mesmo o cinema, que nem você comentou, é outra camada matrixiana. Exato. Entendeu? É uma camada dentro das camadas. Aí voltando ao assunto, assim, você acha que eles querem essa matéria-prima para produzir mais essas coisas? Porque, por exemplo, a China, ela é muito abastecida desse material, que é o quartzo. Então, ele sai do Brasil em forma de silício, que assim, por exemplo, tiram ali, por exemplo... Em forma de minério bruto. Bruto. Tiram lá, extraído... por exemplo, 1 tonelada. Porque eles pagam bem mais barato. Isso, eles pagam muito barato no bruto, 1 tonelada. Aí é passado por um processo de usinagem, esse quartzo vira em silício. Daí manda lá para a China em silício, tipo 1 tonelada. Daí lá eles vão transformar em matéria-prima para virar chip ou nanotecnologia. Então, quando chega lá, eles têm a tecnologia para transformar esse material nesse nível, um nível mais refinado, né, para vender para as empresas, fazer celular, smartphone, placa solar e outras coisas. Você acha, né, essa que é a questão que eu estou comentando aqui, que engloba tudo isso, satélites também, né, que a gente sabe aí que o Elon Musk aí, já está falando do Elon Musk, ele tem, acho que só no Brasil ele deve ter mais de 4.000 satélites em órbita para transmitir a internet e outras coisas. Isso, a Starlink, é isso, né? Então, esse material é muito valioso e o brasileiro não tem noção disso, entendeu? É muito mais valioso do que ouro, diamante, e o brasileiro não sabe disso. E os caras vão ali, extrai do solo, pega, transforma em silício e manda 1 tonelada lá e revende para o Brasil em gramas. Por 10 ou 20 vezes, não sei quantas vezes a mais o valor do que ele vendeu para a China, por exemplo, ou para os Estados Unidos, ou para a Europa, que eles têm a tecnologia para fazer esse trabalho, esse tratamento nesse material, para chegar nesse ponto, para eles poderem transformar esse material em tecnologia de uso. Entendeu? Vamos lá. Eu vou tentar elencar o que eu iria falar sobre Humberto Voltes, isso que você acabou de falar, e o filme do Kingsman 2. Porque nesse filme Kingsman 2 tem uma cena ali que mostra atrás do rei da Alemanha, do Kaiser da Alemanha. Mostra uma cena da América do Sul. E ali mostra o Brasil dividido. Porque esse projeto é antigo, eles estão tentando voltar com o separatismo do Brasil. A polarização de dividir brasileiros em bolsonaristas e lulistas é um dos indícios dele que está dando certo. Eles querem dividir o Brasil, não quer dividir o Brasil em 5 regiões, em 26 estados. Quer dividir o Brasil, se possível, inicialmente em 5 países e depois em 15 países. É isso que eles querem fazer no Brasil. Para quê? Para roubar nossas jazidas de minério. E isso tá naquela cena do Kingsman 2, uma cena atrás. É coisa de 1,5 segundos que passa ali, mostrando no mapa do Brasil, como se fosse quando foi proclamada a República ali, a República Velha ali, aí houve o período da regência, não sei o que, passando ali. Tordesilhas. Não, Tratado de Tordesilhas é bem mais antigo, isso aí, mas também pode ser. Mas foi um pouco mais à frente, já um pouco agora na época da próxima à Primeira Guerra Mundial. Ali, um pouco ali próxima de 1900. Um pouquinho depois. Um pouco antes ali da primeira brincadeira mundial. De 14 a 18. A ideia europeia que eles têm de nós, de que nós somos selváticos, primitivos, e que eles têm o direito de nos subdividir geograficamente para pegar nossas jazidas de minério. Essa ideia antiga deles permanece. Eles só pararam de anunciar
às claras, como eles falavam. Só aí o brasileiro fica achando que, nós somos amados na Europa, o brasileiro é um povo feliz, é a terra da feijoada e do carnaval. Porra nenhuma, ele quer nossas jazidas. Por isso que o Elon Musk veio aqui, e aí eu tô linkando agora com Humberto Voltes. Aqui no Brasil, sabe um desses que é pai de pet? O cara que é jovem e gasta o dinheiro dele com cachorro. Cachorro até bonito. Aí beleza, ele foi fazer uma caminhada com o cachorro dele numa trilha dessas aí. Eu nem sei, acho que foi em São Paulo. Aí o que aconteceu? Ele colocou um vídeo na internet que eu acho que ele já tirou. E isso é real, porque eu não posso ficar falando muita coisa. Mas tem várias dessas criaturas. Um ser... Já ouviu falar no pé grande? Também tem como se fosse um pé grande latino-americano, de uma versão tropical. Esse cara filmou uma pegada gigante. Foi esse ano aqui no Brasil, numa mata nativa do interior de São Paulo. Esse cara filmou, ficou com medo. Imagina um homem adulto ficar com medo. Ele ficou com medo, esse vídeo viralizou. E aí entra a questão. As Forças Armadas do Brasil, o Exército, começou a enviar espiões lá. Militares das Forças Especiais, disfarçados de antropólogo, disfarçado de arqueólogo. E aí esse cara começou a filmar. O Exército começou a colocar, nunca passou por lá, aviões de caça com aqueles radares fortes e helicópteros com aquele sonar. Helicóptero o Esquilo, que utiliza, enfim, eu acho que ele ainda tá no ar, o vídeo do Humberto Voltes. Aí que entra a questão. O Humberto Voltes, sem perceber, está fazendo uma propaganda contra a soberania brasileira. Ele estava dizendo que as Forças Armadas do Brasil, em especial o Exército, estava trabalhando para que esse cara não revelasse à população brasileira que existe um pé grande aqui, versão latino-americana. Um pé grande que a genética dele como é que eu explico? Se adaptou ao clima tropical. E sim, tem pé grande, tem aquela questão chupacabra, que genericamente é chamado de chupacabra. Em determinados ciclos satânicos, mudanças de ciclos aí, acontecem algumas coisas. Lobisomem também, são rituais satânicos em que algumas pouquíssimas pessoas muito bem treinadas são escolhidas para incorporar, para verdadeiramente se materializar nesse tipo de ser. E aí, às vezes, elas voltam a ser seres humanos e outras vezes esses demônios de alto escalão que se materializam e chegam ao ponto de encarnar, depois eles como é que eu explico? Eles se teletransportam para outras dimensões, entendeu? É assim que funciona. Eu nem tô me aprofundando muito, mas tô sendo só superficialmente. Esse Humberto retardado Voltes não sabe disso. Então ele começou a fazer propaganda contra as Forças Armadas, dizendo que o Exército do Brasil, mesmo com toda essa situação que aconteceu aí do Exército não apoiar a checagem nas urnas eletrônicas, né? E aí aceitar o resultado superficial dessa última eleição, o Exército brasileiro, principalmente, caiu em descrédito. Mesmo assim, o Exército continua a proteger o Brasil. Mesmo que ele tenha que se disfarçar, mandar gente altamente treinada, disfarçado de pesquisador, de cientista, para pesquisar, para justamente, como é que eu explico? Sequestrar essas criaturas de outras dimensões. Porque no Brasil tem muitos portais, o Brasil tem muitos locais onde a gente pode, sei lá, eu vou chamar de ponto de contato, não estou nem sendo espírita aqui, mas eu vou chamar de ponto de contato, portal de teletransporte. Tem várias pessoas que sabem disso. Para que essas criaturas, sei lá, chupacabra, lobisomem, pé grande, aquelas sereias também, porque está na nossa história no oficial que havia criaturas... que quando eu vou chamar de os descobridores do Brasil, né, em 1500, vieram para o Brasil, eles encontraram, né, criaturas nas águas que não eram peixes e nem eram humanos. Era mistura de peixe com ser humano. Pode chamar de Aquaman, pode chamar do que você quiser, entendeu? Tritão. Isso aí. Aí, esse setor secreto da inteligência sabe disso, e nós
Tipo assim, isso, Pedra da Gávea, São Tomé das Letras também, várias. Agora eu vou falar da questão do Alexandre de Moraes, mas eu vou deixar você falar aí. Tudo, se for para a gente ser explorado pelo Elon Musk, ou pela China, ou pela Vanguard, BlackRock, pela CIA, é melhor que nós mesmos aqui no Brasil, que nós consigamos descobrir onde estão essas novas jazidas de minério, para que nós tenhamos domínio. Porque senão a gente vai vender aquelas quilômetros e quilômetros de lotes de terra a preço de custo, e eles vão lá, depois vão falar, nós descobrimos ouro aqui, nós é que temos o direito de exploração, entendeu? Para que esse direito fique conosco. E se tiver que enviar espiões brasileiros para garantir a soberania brasileira, assim devemos fazer. Mesmo que sejamos atacados aí pelo Humberto Voltes, pela Débora G. Barbosa e por vários outros conspiracionistas que não sabem nada e eles só são importantes na internet, porque no mundo real eles não são ninguém. Eles precisam enganar pessoas aí, um bando de adolescente na internet, um bando de jovenzinho, sei lá, essas pessoas aí frustradas, que fica enviando comentários aí, e nesses canais de conspiração, que são idólatras da Disney, que são idólatras, sei lá, da família real britânica. E aí essas pessoas acham que entendem a história, quando elas não sabem o que está nos bastidores da história. Como, por exemplo, isso que aconteceu semana passada, que o Humberto Retardado Voltes divulgou para depreciar as nossas Forças Armadas, porque ele está querendo, sem saber, ele está sendo um instrumento da BlackRock, da Open Society do Jorge Soros, entendeu? Do rei da Noruega. Está querendo destruir o nosso direito de explorar as nossas terras. Mas agora, você quer falar para eu explicar aqui sobre o retardado de Moraes aqui, o Xandão de Moraes? Eu já falei sobre ele numa outra live lá no Macho Tóxico, que eles tiveram que excluir a live. Fala aqui. Pode falar. Pode falar, por favor, sobre o Alexandre de Moraes. Eu gostaria de saber, fazer uma pergunta aí para o Meca. Ô Meca, na sua opinião, o que eu vou falar aqui, confere ou não, é o seguinte, na minha opinião, essa Open Society Foundations e outras organizações internacionais vêm com essa agenda woke, agenda feminista, agenda LGTV para o Brasil, para segregar e desorganizar a população, tanto em questão de comportamento, cultura e intelecto, para deixar a população dispersa, burra, ignorante, para eles dominarem cada vez mais sobre o nosso país. Isso é verdade ou não? Sim, isso é verdade. Isso daí é só uma nova versão do que eles já tentaram fazer, a grosso modo, na Revolução Francesa. Como é que é aqueles princípios? Liberdade, igualdade e fraternidade. Mentira, porra nenhuma. Inclusive, a Rede Globo Lixo era a principal ferramenta deles para poder fazer isso aí. Exato, também. A Globo Lixo agora, é só o... assim, tô ouvindo. Tudo bem, ouvindo. pode... Não, e outra coisa, na sua opinião, o fato deles liberarem a internet para o povão pode ter sido meio que um tiro no pé deles? Não fica triste com o que eu vou te dizer. A internet, eles queriam de propósito liberar a internet. Por quê? Não sei se foi o rei Carlos da França, Carlos II, não sei, o rei Felipe, sei lá. As realezas europeias faziam isso. O que é internet? Internet é eu me comunicar com você, você se comunicar comigo, ou seja, são os correios digitais, entendeu? A intercomunicação. Isso, intercomunicação, que antes era física, ou seja, eu enviava uma cartinha e você recebia a cartinha. Precisava, né, de um mensageiro confiante, etc. Tudo isso, internet é só uma nova forma de um correios digital. A gente pensa aqui no Brasil, nos correios, o que é? É eu enviar uma comunicação para quem eu quiser. Internet é só isso. Na verdade, internet são ondas de rádio. E essas ondas de rádio transmitem o conteúdo da carta que você quer. No caso, um conteúdo digital, como nós estamos aqui agora. Mas vamos lá. A última pergunta, rapidinho. Uma última pergunta. Não, eu vou explicar. Tá, tudo bem. Pode explicar, então. Não, a última pergunta minha é o seguinte. Beleza. A última pergunta minha é o seguinte. Na sua opinião, o sistema comunista é só uma ferramenta
de controle populacional que prega o anticapitalismo para iludir o povo, em contrapartida eles estão ali só extraindo mais e mais riqueza, usando o comunismo como um vírus ideológico, né, um hack, vamos dizer assim, um hack ideológico para ocultar o que de fato eles estão fazendo. Eles ficam pregando o anticomunismo, o socialismo para o povão, em contrapartida eles estão só extraindo recursos daí através do Estado. Exato. Sim, e todas essas táticas são utilizadas tanto pelos países capitalistas quanto, um exemplo, é só ver a Coreia do Norte e é só ver os Estados Unidos. Eles utilizam a mesma tática. A ditadura da sua ideologia, e quem for contra, quem se atrever a criticar, ele é cortado, entendeu? Simplesmente. Entendi. Tem vários cientistas nos Estados Unidos que foram envenenados, que foram cortados, e isso não é coisa antiga, não. Até mesmo agora, nessa questão aí do bichinho aí, do vírus, da questão de 2020, da picadinha, vários cientistas norte-americanos sumiram, entendeu? Sumiram. Os que se atreveram a falar a verdade. Parecia até que era a Coreia do Norte. E a questão do cabeça de ovo, que você ia falar? Isso, eu vou falar dele, mas deixa eu só dar uma explicação aqui da questão dos correios da internet. Sim. Aí o que aconteceu lá nas realezas europeias? Eles falaram assim, olha, se você quer se comunicar com qualquer outra pessoa, eu, o rei, vou propiciar um serviço grátis, um serviço para todo mundo aqui, um serviço de intercomunicação para que o meu povo fique conectado, para que haja um crescimento, sei lá, seja do que fosse, se você quiser enviar documentos para outra parte do reinado, se você quiser enviar uma carta familiar para uma outra parte aqui do país, para você se comunicar com a sua família, com algum parente que está distante, trabalhando. Olha só o que aconteceu. Isso está na história. Mas, na verdade, não era porque esses reis eram bonzinhos, não. Sabe por quê? Porque esses reis temiam conspirações internas e eles temiam ser traídos. O que eles faziam? Eles pegavam as cartinhas do pessoal e abriam todas as cartas, liam todas as cartas para saber se alguém estava conspirando contra a realeza, contra a nobreza instaurada ali em questão. Hoje em dia a internet é a mesma coisa. A internet, de propósito, colocaram a internet para quê? Para que, entre aspas, a pessoa tivesse um poder de comunicação direto com o destinatário final, tipo assim, eu quero me comunicar com você, mas na verdade no meio entre você e eu tem algum funcionário do rei, que hoje em dia é o algoritmo, para fiscalizar, para saber se você ou eu estamos conspirando contra essa matrix instaurada, contra essa ordem que foi financiada e que está dominando o atual regime a qual vivemos aqui, esse ocidente degenerado. Entende? Um exemplo disso é lá no Egito, quando a Irmandade Muçulmana, entre aspas, tomou o controle definitivo agora lá, apoiado pela América. Até esse período, lá no Oriente Médio, não havia script, porque assim, aqui no Ocidente, a gente escreve da esquerda para a direita. É o normal. Pode ser inglês, pode ser espanhol, pode ser português, qualquer língua, nós escrevemos da esquerda para a direita. Mas na parte leste do planeta, eles escrevem ao contrário. E o idioma árabe também é assim. Ou seja, todos os scripts de internet, eles tinham que escrever de um modo reverso. Isso confundia a mente deles. O que os Estados Unidos fizeram? Olha, nós vamos agora criar uma invenção. Nós vamos criar um algoritmo em árabe para que vocês não precisem mais se submeter ao algoritmo reverso do Ocidente. Aí o pessoal lá do Egito, de todos os países do Oriente Médio, estavam comemorando, falando, nossa, agora nós vamos ter uma internet de qualidade, agora nós vamos poder nos comunicar diretamente, cada cidadão com seu familiar, com seus amigos. Não! Na verdade, entre a comunicação de um egípcio para com um outro, sei lá, um muçulmano da Jordânia, na verdade, tem um algoritmo, tem um fiscalizador, assim como era na época do reinado, das realezas europeias. Tem alguém
que vai abrir a sua cartinha e vai ler o seu e-mail, vai ler o que você está digitando para saber se você está se levantando contra os princípios da Matrix, para saber se você está se levantando contra a ordem instaurada. Essa é a intenção da internet, não de dar liberdade para as pessoas, mas de fiscalizar cada uma das pessoas. Essa era a intenção quando surgiram os Correios na Europa, e aí depois, enfim, porque assim, oficialmente, o milagre da imprensa, né, lá de Gutenberg, lá da Idade Média, daquele período ali, foi para aumentar, a espalhar o conhecimento. Não foi. Foi para aumentar as formas de ditadura do entendimento, ditadura psicológica, para saber como manipular. Tanto que isso foi tão real que toda essa questão que foi dita aí da doutrina marxista, da doutrina leninista, ou até mesmo do capitalismo selvagem, que dessas ordens, todos eles utilizavam a imprensa. Eu estou falando da imprensa mesmo da época que você tinha que imprimir de papel. Você tinha que imprimir um conteúdo de papel, espalhar esse conteúdo de mão em mão para as pessoas, e aí elas iam para palestras, para locais. Um exemplo disso, o Bigodinho. Sabe quem é o Bigodinho, né? A galera do Bigodinho? Sim. O Bigodinho, Eu sei. eu vou entrar na questão do cabeça de ovo agora, vamos lá. O Bigodinho, ele fazia o quê? Ele imprimia esses papéis, ele e a galera dele, e ia espalhando pelos subúrbios, pela área lá metropolitana, e ele começou a reunir as pessoas em palestras. Quando ele começou a atrair multidões, para quê? Para trazer pessoas para o entendimento dele, para a ilusão que ele queria criar. Seja uma ilusão do Bigodinho, uma ilusão marxista, uma ilusão de qualquer forma de capitalismo utópico. Enfim, qual seja a ilusão que vai ser isso, é isso mesmo. Eu só não entendi essa ululante, concordo plenamente, mas tudo bem. Todo esse sistema de comunicação entre você e eu, no meio, tem uma intervenção aí artificial, que hoje em dia são os algoritmos. No caso, é o Estado, para saber se você está contra a Matrix e se eu vou apoiar essa conduta, entende? Para eles saberem para a porta de quem eles vão ter que arrombar, entendeu? Os agentes da Matrix, o agente Smith, da Polícia Federal. Essa questão do algoritmo aí, tem mesmo, porque assim, cada canal, no caso o meu canal aqui, o canal deles aí também, tem um algoritmo administrador. Se vocês não sabem, tem um algoritmo administrador da inteligência artificial que ele vai ler isso aqui, tudo isso aqui que é falado na live, nos meus vídeos também, tudo. E aí ele faz ele passa um pente fino. Aí ele vai começar a ver o que está falando. E alguém vai ver primeiro, igual o Melka falou aí. Para depois ele ser direcionado para as pessoas que se identifica com esse tipo de canal aqui, esse tipo de conteúdo. Para tentar não deixar para chegar para outras pessoas. E também ver aqui o que eu estou, as minhas intenções. Então eles fazem, realmente é isso que o Melka está dizendo. Pode continuar aí. Inclusive o próprio Stalinho, a bombinha Stalinho, lá na época do regime lá da Rússia, assim que ele ascendeu ao poder lá, ele ele mesmo mandou criar uma fundação cujas pessoas eram contra o sistema dele. Ele juntou todo mundo numa redoma só e matou todo mundo. Alô? Tá me ouvindo aí? Posso falar? Tá me ouvindo? Ei, Bitcoin. Oi, tô ouvindo, sim. Ei, Bitcoin, pode falar. Oi. Pode falar, mano. Não, o que eu disse é o seguinte, que essa questão do algoritmo ficar interpelando as mensagens a serviço dos reis, entre aspas, aí agora do mundo, foi o que aconteceu de modo offline, na época que não tinha na internet, aconteceu de forma analógica no sistema comunista russo, onde o Stalinho, assim que ele ascendeu ao poder, ele criou uma base de pessoas que eram contra o governo dele, para colocar todo mundo que era contra no mesmo lugar, para matar todo mundo depois. Isso, mas isso daí
na verdade, ele só estava imitando o que as realezas europeias faziam 2, 3 séculos antes. Por isso que eu citei o rei da França, entendeu? A realeza da Espanha, a própria realeza britânica, que foi brutal, entendeu? Eles faziam mesmo isso. A questão da comunicação. Então, não é à toa que o símbolo do Gmail parece o aventalzinho deles, não é? Isso, várias coisas. Mas vamos lá, agora o negócio do Xandão. Algum de vocês aqui estava lá quando eu participei lá da live do... Que eu não vou mais participar lá, não. Lá do Macho Tóxico. Ouviu o que eu falei lá do Xandão ou não? Eu não assisti, mano, não. Eu não tô lembrado, não, mas eu acho que já vi você na live do Macho Tóxico já, bicho, ó. Uma vez. Sim. Mas vamos lá. Você lá questão já. Isso. Eu não vi porque eu não assisto mais, sabe? Eu até assisti até um certo ponto, mas depois que eu comecei a ver ali muita coisa emocionado, né, e tudo, eu parei de ver o canal do Macho Tóxico. E também eu vi um conteúdo do Corvus Black Pill, que ele fala, né, ele faz um react sobre o canal do Macho Tóxico. Até a gente pode pegar esse vídeo, não hoje, mas numa outra live, e fazer uma live react do Macho Tóxico, sabe? Porque ali tem muito coach ali e precisa dar um chacoalhãozinho nesse canal aí, sabe? Mas depois a gente fala sobre isso. Pode continuar aí sobre esse assunto. Só um comentário rápido aqui. Não tá dando mais pra assistir o Macho Tóxico. Eu tentei de todas as formas. Cara, a mulher entra lá na live e fica falando. Eu não dou 1 ano e meio aqui à frente para que Ser de Luz esteja comandando as lives lá e seja um dia especial das mulheres. Porque mulher fica falando no chat, Ser de Luz, né? Fica falando nos comentários do chat. Tem novinha derrubando a live. Falou que é um rédio. Enfim, tem Ser de Luz lá no chat que ele fica dando destaque. O pessoal fica respondendo o gadoceta de lá, os gadocetas lá fica tudo lá. Eles ficam lá querendo responder. Se tiver algum ser de luz nas lives lá, eles dão destaque. E aí fica chamando para entrar na live, para dar opinião. Entendeu? Isso como que tá acontecendo na Red Pill. Os caras têm que se amoldar à opinião do ser de luz. Sendo que a machosfera é pra gente cair fora da opinião do ser de luz. O Ser de Luz tem opinião nos fóruns deles lá, já tem toda a mídia a favor deles, tem o poder político a favor deles, tem interpretação jurídica para eles, mas a gente aqui não pode nem ter o nosso espaço, que é tão pequenininho, entendeu? Mas agora, isso porque ainda não chegamos no capítulo Xandão. Tudo bem? Agora deixa eu falar do Xandão. Xandão é só mais um super satanista, entendeu? Que foi escolhido pela alta magia no Brasil, que vulgarmente é chamado de satanismo, para elencar os projetos da galera deles lá aí. Não é só essa questão da corrupção, que o pessoal fez um recente levantamento aí, que ele tem muito mais bens do que o salário dele conseguiria, né, pagar. Mas vamos lá. Eu vou repetir aqui o que eu falei lá no canal lá e todo mundo ficou rindo. Houve uma reunião lá secreta aqui no Brasil, onde só a galera da alta magia se reuniu. Não foi agora, foi há um tempo já. Eles iriam escolher novos nomes para representar os interesses deles aqui no Brasil. E na questão jurídica, esse cara foi escolhido. Por isso que foi dado tanto poder satânico para ele ter confiança e força de fazer e as coisas acontecerem. Entendeu? Uma reunião onde todo mundo... assim, reunião da alta magia é assim. Todo mundo fica pelado e aí eles se reúnem assim num salão, só coisa da elite mesmo, não é coisa de pobre não. Aí eles colocam túnicas e assim, cada túnica é caríssima. É o preço de um carro, é quase o preço de um carro popular 0 quilômetro. Um carro desse de entrada aí que custa 65 mil, 70 mil. É só tecido, é caríssimo. Uns têm umas roupas pretas, outros têm uma roupa roxa, outros têm uma roupa... Enfim, são tons de cor diferenciadas. E olha que nunca na minha vida eu assisti Harry Potter, tá? Eu não tô aqui imitando ou tentando emular Harry Potter, Senhor dos Anéis, nada disso não. Isso, Xandão pelada na magia, assim mesmo. E aí ele ficou no meio de um círculo enorme, para ele receber a autoridade satânica. Tá bom? Foi assim que funcionou. Por isso que ele tem todo esse destaque.
Ele... Daqui a pouco o ciclo dele termina e ninguém vai mexer nele, entendeu? Apesar de tudo isso que está acontecendo, vão colocar outras pessoas no poder para desgastar a imagem de outras pessoas e ele vai curtir toda a riqueza que foi dado para ele aí, que está sendo entregue para ele, tranquilamente, porque não é essa parte publicitária que está sendo dita sobre ele. É toda a questão dos bastidores. Todo mundo sabe, é porque o pessoal parou de falar, mas algumas pessoas dessas aí que saíram do tráfico, algumas pessoas até que permanecem no mercado paralelo de substâncias farmacêuticas. Isso, entorpecente. Essa palavra pode falar ainda, né? Esse cara é um dos chefes do PCC. Ele que conseguiu tirar a autoridade central, que era do Marcola. E aí o Marcola estava, entre aspas... Isso. Ele é um grande narcotraficante. Ele não é só traficante. Ele é narcotraficante. O Xandex, entendeu? Nos bastidores, ele quis esvaziar a autoridade do Marcola, e aí o Marcola, para não perder poder, subdividir essa autoridade com outros 3 caras. Que esse ano agora, saiu aí, o pessoal estava divulgando, que essas 4 lideranças estavam brigando, mas estavam brigando porque foi incitado pelos demônios do satanismo que o Alexandre, para beneficiar o Alexandre de Moraes nos bastidores, para que eles se rasguem e o Alexandre de Moraes tome as bocas de fumo, os mercados de entorpecente que eles dividiam para eles, entendeu? É assim que funciona. Juiz, desembargador... tô ouvindo. E então é por isso que aqui no Bostil tem a cultura de passar a mão na cabeça de meliante. Também. Exato. Porque ele está protegendo o próprio mercado. Isso. E pro cabeça de ovo, dentro desse ritual maléfico aí, houve sacrifício de seres vivos? Bípedes? Sim, sempre tem. Sim, sempre tem, é normal. Só é alta magia se houver carne humana e sangue humano. O resto, deixa para essas bruxinhas idiotas aí, para esse pessoal idiota aí, que em época de eleição para vereador, fica sacrificando bode, boi, isso é fraco, entendeu? Aquele arquiteto falecido lá. O Oscar Niemeyer também, ele era satanista. Sim, por isso que deram Brasília, o projeto de Brasília, então, é um portal, aqueles 2 pilares em pé, daqueles 2 pilares paralelos, é um portal, então. Sim, não somente aquele, mas toda a construção. Até aquele cara do Rubens, do Verdade Oculta, há muitos anos já divulgou um mini documentário sobre a construção de Brasília. Aquilo ali não foi só um poço de corrupção, aquilo ali também foi para atrair muitos demônios da alta magia. Por que você acha que Brasília até hoje não se resolve? Não, é porque a justificativa da geopolítica é porque senão o Brasil iria perder parte do seu território. Tá, beleza. Essa é uma explicação geopolítica, mas na verdade a explicação era para atrair novos tipos de demônios. Um exemplo disso, quando o Lula era presidente pela segunda vez, ele assinou um decreto, ele assinou uma lei que assim, eu fiquei muito tempo sem entender o porquê que ele tinha assinado isso. Aí só depois eu fui entender. Vamos lá. Isso justifica também o porquê que o Xandão assina leis. Não é só por causa da droga, dos novos mercados de entorpecente que ele vai ganhar, da nova autoridade satânica que ele vai ganhar, da força satânica. Vamos lá. Quando o Lula era presidente pela segunda vez, ele assinou uma lei acelerando o tempo do Brasil em 1 segundo. Vocês se lembram disso? Ou não? Responde aí. Eu não. Vamos lá. Porque que assim quando ele... foi um projeto de lei que artificialmente adiantou em 1 segundo o tempo do Brasil. Foi uma porrada de países que assinou esse documento. Para quê? Para liberar novos demônios na atmosfera e os países que assinaram esse tratado internacional sejam alvos dessa nova forma de atuação satânica. Por isso que o Brasil, entre aspas, liberaram essa tecnologia para deixar o Brasil ter um acelerador de partículas. Aquele que acho que tem um em São Paulo e tem outro no centro-oeste do Brasil.
por causa disso que deixaram o Brasil ter essa tecnologia. Porque quando os portais se abrirem de verdade, isso que está aí é só uma enrolação. Quando eles realmente ativarem com força total, vai abrir novos portais a ponto de nós, com os nossos olhos físicos, conseguirmos ver. E aí vai atrair... Não é só demônio, porque demônio é coisa fraca, ele só mata uma pessoa por vez, destrói uma família por vez. São príncipes satânicos mesmo. Novas ordens alien e extraterrestres, né? Que vem com... O pessoal chama de alienígenas do mal. Esse pessoal que acredita em extraterrestre. Porque eles acham que é uma forma de vida biológica. Não, é uma forma satânica de... Eu vou chamar de vida, né? É só materializar. Ele já é o espírito, porque nós, seres humanos, somos carne e osso, mas temos a nossa parte da consciência, né? Que é a nossa alma, nosso espírito, né? Genericamente falando. Ele sofreu uma falsa acusação, foi... Deixa eu só ler o que aconteceu com o Xandão, sério, Xandão. Então, enfim, uma falsa acusação. Então, você tá falando de demônios e espíritos e tudo e tal, né? Assim, né, eu sou ateu, sabe? E também sigo a filosofia nihilista. Eu não acredito nessas coisas sobrenaturais. Eu vejo que, biologicamente, existem pessoas boas e pessoas ruins. E existem mais pessoas ruins do que pessoas boas. Entendeu? Então, assim, mas eu entendo o que você quer dizer, sabe? Tô entendendo o que você tá falando aí, né? Eu tô ouvindo aqui. Mas assim, eu acho assim, não vai acontecer isso de abrir um portal ali e entrar coisas sobrenaturais no planeta. Não vai, entendeu? O que existe são pessoas bem estruturadas materialmente e engajadas com milhões de pessoas em torno dela, que não vai deixar as outras pessoas, assim como nós, ter acesso às coisas que o mundo oferece. Então, logo, elas querem o poder total para elas. Então, existem grupos, existem pessoas que têm, assim, são herdeiros. Isso, eles são herdeiros de coisas antigas, né? Então, assim, tipo, que os reis das antiguidades deixaram para eles, e eles administram e gerenciam. Então, a internet ajudam a eles, a internet, o sistema de televisionamento ajuda eles a criar coisas e, assim, doutrinar as pessoas, para as pessoas ficar achando que... Matrix. Isso, para achar que para as pessoas, para o cérebro das pessoas absorver esses conteúdos e depois projetar e acharem que é verdade, que é realidade, mas não existe, entendeu? Não existe, nada disso teoria existe. Da conspiração. Não é nem teoria da conspiração, não existe. Eles projetam conteúdos, é igual quando foi projetado o conteúdo que o homem foi à Lua. Eu não acredito que o homem foi à Lua. Nem eu. Porque eu não tenho estrutura para estar lá na NASA. Eu nem sei se a NASA existe. Nem eu também. Para mim estar lá para ver como que é e tal. Então, eu não acredito. Pode ser uma projeção. E dentro de um estúdio, dá para criar várias coisas e depois com a internet disseminar para o mundo inteiro. Então não dá para saber, entendeu? Então eu não acredito, assim, várias coisas eu não acredito, mas eu acredito que, tipo, tudo isso daí é uma coisa para condicionar e para doutrinar as pessoas, porque as pessoas não querem pensar. As pessoas não querem pensar em como resolver as coisas, em como solucionar as coisas. Então eles pegam as coisas que já estão construídas, absorvem, que nem você falou aí, que uma parte do outro lado do mundo escreve do lado direito para a esquerda, e no ocidente da esquerda para a direita. E então, assim, para complementar isso daí que você falou, então, assim, em várias regiões do mundo, em vários países, em vários locais, a língua é diferente também.
No Brasil, fala o português, na América, o inglês. Nos países latinos, espanhol, castanhol. Depois vai lá para o Oriente, fala russo, fala chinês, japonês, coreano. Então, a Matrix, logo lá no início, quando começou a existir a subhumanidade, algum subhumano já mais evoluído, ele começou a perceber como assim, tipo, ter a habilidade de assim, entender como outro ser humano se comporta e controlar esse ser humano. E assim eles vão controlando até os dias de hoje, com formas diferentes, mas o que vemos aí, o Cabeça de Ovo e o Elon Musk lá, eles, assim, querem controlar cada um, assim, tipo, trazer a maior parte para eles. Porque, assim, quando o Cabeça de Ovo ele quer uma coisa, ele quer trazer a maior parte de controle do povo para ele. Aí o Elon Musk surgiu aí, dando as conotações dele, ele quer pegar essa outra parte e trazer para ele. Então, tipo assim, quanto mais pessoas, mais subhumanos eles tiverem controle, mais os negócios deles engajam, mais eles ficam no topo ainda. Assim, o que eu queria mesmo é que o Bitcoin fizesse um comentário sobre aquele vídeo lá, pô, que o Cabeça de Ovo fala que vai tirar o celular, se o brasileiro ficasse um ano sem o celular, eu queria que o Bitcoin falasse sobre esse vídeo aí, entendeu? Por favor. Você quer que eu ponha o vídeo aqui para ele ver? Isso, bota aí. E que ele comente sobre esse vídeo aí, porque o comentário dele vai ser muito importante. Fala aí, por favor. Tá, vou colocar aqui, peraí. Mas beleza, vamos tentar chegar mais assim, sem coisas sobrenaturais, fechou? Vai direto ao ponto, mas manda Black Pill pesada, não tenha medo de falar não, fala a verdade. Beleza? Vai lá, vou soltar o vídeo aqui. Vai lá, 1, 2, 3 e vai. Se tirar um ano celular de todo mundo, o Brasil vai virar país de primeiro mundo. As pessoas passaram a assistir menos televisão. Por que a influência maior das redes sociais começou com a classe média? Foram diminuindo de assistir muita televisão para notícias. As classes economicamente abaixo continuaram a ouvir muito rádio. O rádio voltou a ter um valor para a democracia gigantesco, porque o rádio continua, a pessoa deixa o rádio ligado, e tá lá trabalhando, geralmente trabalho manual que não dá para ficar. Não. Isso também vai ter que ser um dia estudado, o quanto caiu a produtividade no mundo por causa das redes sociais, né? Se tirar um ano celular de todo mundo, o Brasil vai virar país de primeiro mundo. Esse cara é um ditador, mano. Esse cara é um ditador de caba safado. Fala aí, Bitcoin, por favor. Assim, já que é para evitar essa questão de sobrenatural, vamos lá. É aquela questão, oligarquias, é igual na Coreia do Norte. Lá, as pessoas acreditam que o partido lá, que o chefão lá, ele e a nobreza deles lá que eles são deuses, e que a nobreza que assessora diretamente a ele, que tem algum cargo militar, algum cargo político lá no congresso deles, são como se fosse uma espécie de semideuses. É como se fosse aqui no Brasil, essas igrejas evangélicas. O pastor, o apóstolo, é ungido, sabe? É alguém infalível. E se ele mandar você fazer alguma coisa que vai te fazer passar vergonha, você faz, porque você tá fazendo em nome do Senhor dos exércitos, entende? Eu não estou falando mal da fé das pessoas, não. Só estou falando que elas são feitas de bestas em nome da fé, de qualquer que seja a fé. Uma fé espírita, uma fé católica. Eu não sou contra as pessoas assim que acreditam em religião. Eu sou contra a ideia da religião, sabe? A ideia. Porque essa ideia é outra Matrix. Exato, é uma desculpa esfarrapada para a pessoa não crescer, não assumir seus erros e não tentar melhorar, porque afinal de contas, se aconteceu algo, foi vontade de Deus
né? Ou se não aconteceu também, foi vontade de Deus, qualquer que seja esse Deus, seja o Deus da Seixonoye, ou um Deus neopentecostal, ou um Deus, sei lá, uma forma de um espírito então, evoluído. Porque esse Deus aí que falam, né, das religiões aí, vamos colocar aqui, que tem mais, é cristã, evangélica e os espíritas aí. Esse Deus aí que todo mundo fala é o que mais está matando. Se vocês perceberem, é o que mais fode, entendeu? Porque quem tá acreditando nesse Deus aí são os manginas, que são controlados pelos pastores, e que quando ele coloca em prática o que os pastores das religiões estão falando, logo esses caras aí do STJ conseguem controlar eles também, com leis, com lei da Maria da Penha, por exemplo. E logo vocês veem aí que muitas crianças morrem. Lá no front, por exemplo, lá na Israel, lá em faixa de Gaza, lá tá morrendo muita criança. Morre criança, morre mulher também, entendeu? O sionismo e não só lá, né? mas também no Brasil, muitos homens, muitas mulheres, crianças, todo mundo morre, todo mundo vai preso, todo mundo fica pagando imposto, todo mundo fica se fudendo por causa da religião, por causa dessa doutrina. Eu não estou aqui contra as pessoas, eu sou contra essa ideia de Deus, de Alá e adorar, sei lá, essas coisas aí, entendeu? Para mim é tudo mitologia que não serve nos dias atuais de hoje, e o homem que está seguindo esse caminho aí de religião está seguindo uma outra matrix e está se fodendo. E vai se foder. Exato. Agora vamos lá. Que na hora que eu ia falar uma coisinha, você tinha me cortado antes, para eu não entrar nessa área sobrenatural. Desculpa aí, pode falar. Não, tranquilo, vamos lá. Só para você aí, como você falou aí, faz assim, para você continuar realmente acreditando só na questão nihilista, ateísta, porque assim, eu vou só falar assim, os ateístas no Brasil, pelo que eu tenho, eu realmente assisto muito, tá? Conteúdo de ateus, agnósticos, eu realmente gosto do conteúdo científico que eles abordam. Mas assim, eu tenho percebido que a comunidade de ateus do Ocidente é tão fanática, é tão idiotizada quanto os crentes, quanto os evangélicos, os católicos praticantes. Por quê? Os representantes, né, que se autoproclamam representantes do ateísmo no Brasil, eles são igual aos pastores. Eles querem então, assim, eles ficam vendendo pregação, palestra. Deixa eu complementar isso daí, já que você está falando, porque assim, eu sei que tem muitos canais aí de ateu que tem mais de 100 mil, 200 mil, 300 mil inscritos, sei lá, sabe? Eu sei que tem muito ateu aí, que é ateu emocionadinho, que quer se aproveitar da situação para tirar proveito também, entendeu? Porque são ateu pastor. Eu não sigo essa linhagem. Eu não sigo essa linhagem desses ateus aí. Eu sou ateu, tipo assim, ó. Eu sei que todo mundo. Eu vou virar pó, uma hora ou outra, vou morrer e vou virar pó, e vou virar adubo, assim como os senhores. Então não tem nada especial. E ninguém, nem nós, nem ninguém na humanidade, muito menos nas mulheres, que os homens ficam endeusando. Então, assim, esse pessoal aí, que tá aí, tipo, ateu e tudo e tal, é porque são ateuzinho, tipo, que deu um probleminha na vida deles, aí eles falam agora, não, agora eu sou ateu. E vai ali e cria um canal, mas são mangina também, entendeu? Tem muito ateu mangina, muito mangina, sabe? Então eu não sou dessa classe de ateu. Eu sou ateu em outra classe, né? Uma classe mais black pill mesmo. Que de tanto esses ateus nem sabem o que é black pill e nem o cope. Então eles estão ali num cope. Mas dentro das religiões, tem muito religioso que tá ali que é ateu também. Só que ele não fala que ele é ateu. Porque, tipo assim, ele gosta daquele meio social e gosta de ter ali, tipo,
o envolvimento ali, sabe? E tirar proveitos também. Tem esses ateus que faz isso, que usa, tipo, a mentalidade ateísta para tirar proveito. No meu caso aqui, eu não sou ateu porque eu tive alguma desavença com alguma coisa e fiquei chateadinho ali, virei ateu, não. É porque realmente, desde novinho, eu vi ali que tem alguma coisa que não dava assim, não batia. Eu começava a ver e falava assim, pô, o homem andou na água, a cobra que fala, o homem abriu o mar. Não, tem alguma coisa errada com isso. O homem não tem esse tipo de energia, de potência. O ser humano é muito fraco, é muito frágil. Qualquer vírus aí morre. Qualquer coisinha morre. Pode ver esses caras aí que ficam indo lá no front, lá na guerra da Ucrânia. Tem alguns brasileiros que foram para lá com um pouco treinamento que tem aqui, achando que vai lá e vai sobreviver. Não vai. Vão lá e tomam. E eles não têm noção, entendeu? Logo, os russos, eles têm tecnologia para rastrear. Eles vão lá tirar foto e colocar no Instagram. Então, a partir do momento que ele abre o smartphone, tira uma foto e vai colocar no Instagram que ele está lá no front, automaticamente o sistema eletrônico de rastreamento russo já percebe aonde que está ali o Mangina e já manda um Tomahawk. E qual tipo de treinamento? Nenhum exército tem treinamento térreo para se livrar de um ataque aéreo de mísseis. Entendeu? Ainda mais então, aquele assim, Sarmat deles lá. Exatamente. Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo que tem muito coping no meio e as pessoas não estão sacando. Né? As pessoas ficam que nem aí esse negócio que a gente tá falando do Alexandre de Moraes, do Elon Musk, do Mula, do Bozo e tudo mais aí, todas essas leis aí, é tudo coping. É tudo lei emocionada. É tudo ideia emocionada para fazer as pessoas acreditar e fazer virar a realidade uma emoção. Mas a emoção não vira realidade, a emoção é uma emoção, a realidade é outra coisa, é outra situação. Mas assim, isso aí que você está falando, a parte da emoção, o pior é que isso se torna realidade prejudicando a gente no mundo real. Eles assinam leis emocionados, eles começam a fazer pregações de mangina emocionados, e a sequela disso no mundo real prejudica a nós que estamos fora da Matrix. A gente é menos prejudicado porque a gente tem precauções, mas isso afeta muito um crescimento que a gente poderia ter profissional mais rapidamente, que a gente não tem, porque um ser de luz vai tomar nosso lugar, entendeu? E por aí vai, jurisprudências. Que nem isso daí você falou que o ser de luz vai tomar o lugar do homem. Isso daí já foi projetado lá pelos Rockefellers. Sim, sim. Desde que eles começaram a colocar a mulher, a colocar as mulheres no meio trabalhista e tudo e tal, que elas queriam, eles deram isso porque foram eles que deram, foram eles que começaram. E eles tiveram essa percepção que eles poderiam controlar e dominar. Esse povo aí é tudo trilionário, entendeu? É tudo trilionário. Eles tiveram muita força naquela área petrolífera, e também na farmácia. Daí eles se estenderam para a farmácia. Eles viram que as mulheres queriam ser enfermeira. Quer ser enfermeira? Tá bom, então. Tá, vira enfermeira. Entendeu? Aí sim começou a hipergamia. A hipergamia, a aumentar, quer dizer, a hipergamia já existia, sempre existiu. Aí começou a aumentar cada vez mais. Entendeu? E eles e outros aí começaram a entender e tirar proveito disso tudo. Até chegar nesse ponto que a gente vê. Que a gente vê como é que tá as coisas. Então, quem mantém eles ali, eles no topo, a maior parte é a hipergamia. Porque a maioria que tem no mundo, generalizando, tem mais mulheres. E logo, os homens ficam investindo em mulheres.
Então, como elas correm atrás do homem do topo, automaticamente o homem também corre atrás dela, reforçando mais esses caras a ficar no topo. Beleza, Sim, pode. Pera só um pouquinho. O Sociedade hoje ele quer fazer umas perguntas para o Melka, se possível. Ele falou que tem 3 perguntas. Então, beleza. Então eu vou passar aqui para a Sociedade hoje. Pode fazer. Fazer as perguntas aí para o Melka Bitcoin. Ô, Melka, é nítido que está tendo propositalmente, de forma forçada e estimulada pela elite financeira global, uma imigração em massa dos muçulmanos para dentro da Europa. Aí eu gostaria de saber de você, com relação a esse fato, que é uma realidade, o seguinte: é essa imigração uma maneira de tornar os muçulmanos manginas através do convívio ali com o pessoal europeu ao longo do tempo, ou é a intenção de tirar os caras do território deles para abrir a sociedade deles lá e depois conquistar? Ou é uma mistura das duas coisas, na sua opinião? Essa é a primeira pergunta. Pode responder. É uma mistura das duas coisas, mas a intenção, brevemente, é tirar os caras de lá do Oriente Médio e colocar aqui no Ocidente. Por quê? Para ficar mais fácil, inicialmente, roubar as jazidas de minério, que no caso é petróleo, lá do Oriente Médio, para ter menos resistência. A médio e longo prazo, como foi feito esse estudo aí, de que a primeira geração de imigrantes sempre se sente excluída. Aí a segunda, a terceira, a quarta vai se sentindo mais da cultura, assimilado da cultura, no caso europeia. Tem uns que também estão vindo aqui para o Brasil. Eles, inclusive, estão fazendo manifestações aqui no Brasil, entendeu? É porque não sai na grande mídia, mas eles estão conseguindo, inclusive, autorização judicial. Saiu uma autorização semana passada. O CONTRAN, né, que é o Conselho Nacional de Trânsito, emitiu uma nova ordem que agora mulheres muçulmanas podem dirigir seus carros aqui no Brasil usando véu, porque o radar, a câmera, não vai precisar rastrear nenhuma delas, entendeu? Elas estão, entre aspas, as mulheres, né? Isso é conquistado pelos homens muçulmanos lá, com a frente parlamentar que eles têm, que eles não falam nada, né? A gente acha que eles estão escondidos lá nas mesquitas dele e a gente não está vendo a influência política que eles estão tendo aqui. Isso foi uma atualização semana passada, saiu agora. Eles estão fazendo isso para tirar essas pessoas lá do... Isso, Bastiato Lapriani, O Bastiato tirou todo o conteúdo que ele tinha online, né? Porque ele ficou sendo ameaçado. Só algo simples aqui. Um produtor de conteúdo invejoso da machosfera, que não conseguia crescer o seu canal, não sei quem começou a tentar hackear o Bastiato. Aí descobriu algumas coisas do mundo real, do emprego do Bastiato. Aí o que fez? Ameaçou divulgar para os empregadores lá do Bastiato que ele era da machosfera. Aí o Bastiato teve que, pela segunda vez, excluir todo o conteúdo dele, tirar enfim, excluir todos os vídeos, tudo dele, para ele não perder o emprego dele lá, que ele estava com um emprego bom lá, ganhando no mínimo 5 mil. E mais um outro ganhando 4 mil. O Bastiato conseguiu. Aí eu não sei se ele já voltou com conteúdo. Porque assim, na machosfera, a mesma coisa que o Stallone. Produtores de conteúdo que não conseguem crescer ficam com inveja de quem é sincero e verdadeiro. Aí ficam caçando o cara, ameaçando, contratando hacker para procurar informações da vida real do produtor de conteúdo. Entendeu? Aí o Bastiato, para se proteger, teve que retirar tudo. O Bastiato batia pesado. Ele era sincero, ele falava mesmo, pessoas invejosas, que geralmente estão aí eu não estou sendo preconceituoso não, tá? Mas é a expressão vulgar. O pessoal que é invejoso, que é da macumba, né? Que faz bruxaria, essas coisas aí, que fica fazendo fofoca, ou evangélico também, chamando a gente de endemoniado, entendeu? Dizendo que a gente é instrumento de Satanás, a gente que é da machosfera. Tem vários canais aí de pastores dizendo que nós aqui somos instrumentos de Satanás, nós da machosfera. Aí fica, seja uma perseguição de evangélicos, ou do pessoal do espiritismo de matriz africana, ou o pessoal invejoso mesmo aqui da própria machosfera que não cresce e fica com inveja de outros produtores. É tudo inveja e fofoca de brasileiro medíocre do Bochil,
Entende? Aí, entre aspas, isso, o Davi Vida Ronque, igual o Stallone no começo, ele era raiz, mas o Davi Vida Ronque virou quase um blue pill, por isso que ele é bem-vindo lá no canal do Macho Tóxico lá. Teve até numa última live lá, que eu não suportei assistir mais, que ele fez a barba. Cara, ele só faltou passar hidratante na cara, só para ficar mais bonito, para falar com um ser de luz que foi lá ser entrevistado lá no canal do Macho Tóxico. Eu acho que tem 2 semanas, eu acho que isso aconteceu. E quando eu vi aquilo, eu não suportei. Ele, inclusive, o Davi Bonequeiro, ficou contra o Miguel Operário 3.0, porque o Miguel falou, né, o operário lá, falou umas verdades, aí ele falou, não, peça desculpas aqui na live, porque tem ser de luz no chat e você tem que pedir desculpa. Ai, não sei o que. Enfim, não dá pra aquele Davi Blue Pill bonequeiro. Tô ouvindo. Então essa na sua tática, opinião, assim, é pra enfraquecer. Agora outra pergunta. Essa gama, essa carambada de leis que está vindo no Brasil só beneficiando colher, uma coisa é bem nítido, é porque elas são a maioria no voto, né? Então eles fazem isso para poder obter o voto delas com a coisa comprada, assim como eles fazem com os mais pobres para obter assistencialismo. Mas você acha que, além disso, uma outra camada para enfraquecer, amansar e engadar cada vez mais o homem da sociedade, para quando eles vierem aqui a sociedade ser controlada pela voz das colheres e obviamente elas não terão resistência? Também. Essa tática é porque, assim, tudo na geopolítica não existe um único objetivo. Você primeiro alcança um objetivo, mas, na verdade, o que você quer é a 5ª meta que está lá na frente, que ninguém nem está percebendo ainda. Eu citei aqui o caso do Elon Musk. Ele não veio aqui pela liberdade. Ele veio aqui porque ele quer sugar as jazidas de minério para os grupos empresariais que ele representa lá nos Estados Unidos. Esse é o 4º, 5º objetivo que o pessoal só vai ficar sabendo depois. A mesma coisa é essa questão das leis. Eu sou a favor que o ser de luz tenha poder de voto, desde que o ser de luz vá para a guerra. Entendeu? Eu não estou sendo fanático, não. Por exemplo, se essa questão lá do Israel com o Irã, se realmente esse conflito escalar e quiserem envolver até mesmo o Brasil, que mande o ser de luz para lá para o combate. Entendeu? Porque, assim, o ser de luz é que está sendo beneficiado financeiramente, com promoções de emprego. O ser de luz é que está sendo beneficiado para conseguir o financiamento do seu apartamento, do seu carrinho 0 km, para conseguir comprar o iPhone novo. É o ser de luz que está conseguindo viajar para resorts de luxo aí, para ficar passeando de férias. Veja a quantidade de homens em idade jovem que viajam, que é quase nenhum, e a quantidade de seres de luz que estão conseguindo viajar de avião, que estão conseguindo comprar iPhone, que estão conseguindo fazer parte da população economicamente ativa com os melhores salários, entende? E no fim das contas, elas não trabalham tanto assim e depois, juridicamente, querem utilizar a expressão, como é que é? Dupla jornada de trabalho. Mas como se elas trabalham menos do que nós? Entende? Elas estão sendo mais bem remuneradas, elas estão pagando menos juros em questão de financiamento, elas estão sendo beneficiadas no aspecto político-jurídico que você citou aí. Inicialmente, isso vai ser para quebrar a soberania de cada nação, o espírito de corpo de cada país, para que depois eles venham recolonizar de acordo com a cultura. É igual no filme Jogos Vorazes. A capital é que determina qual vai ser a lei em cada um dos distritos. Cada um dos 12 distritos tem a sua jazida de minério, a vocação de uns é para plantação de feijão, a de outros é para extração de minério de ferro. Enfim, é igual no filme Jogos Vorazes, naqueles 4 filmes lá, 4 ou 5. É exatamente isso que vai acontecer com a gente aqui, uma economia capitalista de um país subdesenvolvido ou com qualquer país de terceiro mundo, africano, sei lá, a tática que eles quiserem. Eles não utilizam a mesma tática, eles vão diversificando para que a gente pense, nossa, a tática das oligarquias lá, da BlackRock, da Vanguard, nossa, aqueles economistas britânicos são maravilhosos. Não, eles são oligopolistas. O intuito deles é pegar, olha só, aqui o canal, o sotaque aí do administrador, aqui é um sotaque da região sul do Brasil. E quem é de inteligência, serviço secreto, sabe que na região sul do Brasil está, se eu não me engano, é a maior do mundo, a maior jazida de água potável do mundo.
aquela tríplice fronteira que tem na região sul, não é só por uma questão de espionagem, é para checar se nós, brasileiros, o que nós vamos fazer com a nossa jazida de minério, seja de ferro, de terras raras e também de água potável. Entende? É o aquífero Guarani, o aquífero amazônico, vários aquíferos com água potável que eles não querem que o Zé Povão, o cidadão medíocre, tome conhecimento. Um exemplo básico disso é lá no México. Por que tá a crise de imigração lá no México? Isso já é sabido há um tempo. Por que várias pessoas, mexicanos, o pessoal da América Central, preferem entrar ilegal, se arriscar a entrar ilegal na América do que ficar nos seus países? Por quê? Por causa de crise de água potável. E isso só é piorado pela questão do narcotráfico, ali dos cartéis mexicanos. Entende? Aí ele prefere ser um subempregado na América do que ficar sendo humilhado nos seus países, porque não tem água potável, não tem serviços básicos. Entende? E esses caras da inteligência que enviam espiões, que é essa galera para fazer lobismo, né, o lobby, que aqui no Brasil é mais em Brasília, eles estão antenados nessas questões, seja para enviar um simples Elon Mosca, ou para, num futuro já imediato, num futuro breve, que isso já vai acontecer, inclusive com a gente aqui no Brasil, eu não sei que expressão vou utilizar, sequestrar, se apossar, tomar na mão grande as nossas jazidas, as jazidas de água potável que tem na região sul, entendeu? As cataratas do Iguaçu, aquela ali é só a ponta do iceberg, entendeu? Eles querem ferrar, porque para eles... Tô ouvindo. A última pergunta aqui, porque o nosso amigo aqui, o Márcio, que tá dizendo aqui que tá com mais 4 horas de live, já tá ficando muito extensa. Só para resumir, depois eu deixo tudo na mão de vocês aí. É o seguinte, então a conjuntura socioeconômica brasileira, na sua opinião, você acha, eu penso assim, eu gostaria de saber se você concorda e por quê. É o seguinte, na minha opinião, o Bostil nunca vai se tornar uma Venezuela de fato, naquele jeito extremo, aquela pobreza extrema, igual tá lá com a moeda hiperinflacionada. Por quê? Porque o Bostil é a galinha dos ovos de ouro na América Latina, na América do Sul, da elite, para poder gerar renda e riqueza para financiar o sistema comunista na América do Sul. Isso procede ou não? E por quê? Sim, isso procede, mas essa tática é a que eles deixaram vazar. Porque, no fim das contas, quem é da inteligência sabe do que eu estou falando. O Bidê questionou, foi esse ano ainda, o Maduro queria fazer aquela questão lá do Esequibo, né? Aí, o que ele fez? O Biden falou assim, Lula, resolve isso daí. Pra quê? Falando, Lula, não deixa o Maduro invadir a Guiana ali, né? Que antes era a Guiana inglesa. Aí o Lula, inicialmente, quis apoiar o Maduro na questão da Venezuela. Mas o Biden, nos bastidores, depois mandou o Blinken aqui no Brasil, mandou a galera dele, o Lloyd Austin. Para quê? Para chantagear, né? Para oferecer recompensas para o Lula. Para falando assim, olha, Lula, você, Molusco, você quer ser comunista ou socialista? O seja. Mas se você quiser, eu tenho alguns bilhões reservados aqui, por debaixo dos panos, que não vai aparecer na tua Receita Federal, se você pressionar e evitar que o Maduro faça essa questão aí, quebre esse princípio diplomático aí. A mesma coisa, isso que vale para a Venezuela também vale contra o Brasil. E nesse caso, como o Lula aceitou o dinheiro dos Estados Unidos, no caso, isso se tornou a favor do Brasil. Eles lá, na elite, não querem saber se o cara é comunista ou se ele é capitalista. Querem saber quanto de dinheiro que ele vai se vender. Publicamente ele vai falar, não, eu fiz isso porque não é o momento da América Latina passar por momentos difíceis políticos, por uma possível guerra a nível local. Mentira, porra nenhuma. Foi o quanto de dinheiro, quantas maletas que o Biden enviou à CIA para falar, pode lavar todos esses milhões aí em dólar, que eu vou fazer vista grossa. Eu vou fingir que não estou vendo nada. Um outro exemplo disso, que para eles não existe distinção de comunista para capitalista. Na América, na Alemanha, isso já se tornou sabido. A crise que está lá na Alemanha, alguns cidadãos alemães sabiam do que iria acontecer. O que eles fizeram? Compraram vastos espaços de terra no Paraguai e começaram a construir lá civilizações alemãs em pleno Paraguai.
Como é que eles sabiam do que iria acontecer, se nem havia acontecido essa situação lá da Ucrânia ainda? Foi antes. Por quê? Porque nos bastidores não interessa se você é capitalista ou comunista. O que importa é você molhar a mão das pessoas certas. É você dar as maletas de dinheiro para as pessoas certas que vão ter o trabalho certo, entendeu? Que vão, como foi dito aqui, elas têm um conhecimento diferenciado, né? Formam oligarquias e vão vão fazer suas vontades prevalecer. É isso que vai, entre aspas, está impedindo do Brasil se tornar uma Venezuela. Porque no Brasil tem o Molusco, ou então tem até mesmo a galera do Bolsogado, né? Para aprovar leis, seja do Elon Musk, do BD, a galera lá do Olaf Scholz, da Alemanha, da realeza britânica, ou até mesmo daquele pessoal de Portugal ali, que atualmente foi o Chega que ganhou em Portugal, né? Eles vão ter respostas políticas de acordo com as maletas de dinheiro que secretamente forem transportadas, quando eles colocam aquele adesivo de mala diplomática, não tem aquele carga diplomática. Você pode levar órgãos humanos, se você quiser, e ninguém vai te parar, entendeu? Você pode levar toneladas de droga ali, não toneladas, mas assim, 1 quilo, 2 quilos, e ninguém vai te parar, entende? É simples. A jogada, o que vale da jogada é nos bastidores, é por baixo dos panos, é o que a mídia não fica sabendo e a gente não gosta muito de divulgar. Eu fui simplista na resposta, deu para entender? Não, deu para entender, te agradeço, muito obrigado. Por favor, aqui, ó, não querendo fazer merchandising barato, não, mas é porque o Olmeca tem uma grande gama de conhecimentos aí dos bastidores da sociedade mundial. E aí eu gostaria que ele pelo menos deixasse um comentário dele, não precisa nem inscrever no meu canal se ele assim não quiser, tá? Mas se ele deixar algum comentário, algum vídeo lá, só para eu poder depois mandar mensagem para ele, pro pessoal aqui da live, pra gente fazer uma live focada nos bastidores Illuminati aí, nos bastidores da elite, pra gente ir extraindo aí, por gentileza, uma grande gama de conhecimentos aí do Olmeca, pra gente poder levar, mesmo que seja de modo microscópico, através do meu humilde canal, para as pessoas entenderem que estão vivendo numa Matrix em vários sentidos, né? Então o conhecimento dele seria de muito... Alô? Tem como você colocar o seu link aí? Se você se não der no chat... Parece que caiu? Parece que caiu aqui. Ah, não, ele tá aqui de volta. Oi, pode falar. Não, é porque assim, eu gostaria de pedir... O YouTube tá bloqueando a live, mano. É porque... Tá me ouvindo aí? Tô. Sim. Tá me ouvindo? Então, eu gostaria de pedir o Olmeca, depois eu vou entrar em contato aqui com o Mask, e o Red também a gente já se comunica por meio dos comentários aqui da plataforma. Eu gostaria de pedir o Olmeca, por gentileza, se deixe qualquer comentáriozinho, pode ser qualquer comentáriozinho, só para aparecer o perfil dele ali, para quando eu for fazer uma live sobre esses assuntos, eu convidar ele, se ele quiser participar, por favor. Amanhã, pô. Bora fazer uma live no meu canal amanhã, pô. Vamos então, aí o que acontece? Eu vou fazer a pauta. Eu vou fazer uma pauta, Olmeca. Eu vou fazer uma pauta de uns assuntos que são interessantes, que tem a ver com o meu canal. Aí, quem quiser depois fazer corte de postar, tá o Mask Pio convidado, Pílula Preta, o Red aqui também. Você, Olmeca, por favor, o seu conhecimento é muito importante para nós. Então, ok, tranquilo. Olmeca, você tem Instagram? Você tem Instagram, Olmeca? Ah, cara, eu nem mexo nesse negócio, já faz mó tempão. Mas, ó, se quiser... Mas como é que a gente vai se comunicar? Não, faz assim. Eu me inscrevi no teu canal, James Red 88. Aqui na. Seu canal. Aqui no... Isso. Eu não tenho canal, não tenho nada. Eu não coloco nada. Sim. Mas faz assim. Quando eu terminar a live aqui, para não ficar sobrecarregando, eu vou digitar aqui na URL aqui do próprio YouTube, Beta Realista Canal Sociedade Hoje, e aí eu vou achar seu canal, tá? Tranquilo. E aí eu deixo um comentário lá, tá bom? Tranquilo. Mas, beleza, assim, eu posso deixar o link aí, Márcio? Posso deixar o link Sim. aí? Aí você ativa o sininho, porque eu vou fazer uma live amanhã, mano. Aí você entra. Pode, pô. Não, deixa o link aí que vou fazer uma live amanhã. Vou deixar o link lá pra todo mundo que tá aqui entrar, viu? O xerife também. Ok. E o xerife também. Também.
Ô, Meco, olha só, gostei muito de participar da live, tanto com você, tanto com o Red, tanto com o Mask Pill. Vocês são muito legais, cara. São pessoas bem bacanas mesmo. Pode falar. E assim, eu sei que o Mask Pill é ateu, mas do meu coração eu peço que Deus, que eu acredito, Deus de Israel, abençoe todos vocês, tá? Eu já tô deixando minhas considerações aí, ó. Se inscreva no canal do Mask Pill, no canal do James Red aí. Sucesso, força e felicidade. Ô, Meca, parabéns pelo seu conhecimento. São poucos brasileiros que gastam tempo da vida adquirindo verdadeiro conhecimento por trás de todos os bastidores da Matrix. Você está muito bem informado e que o seu conhecimento possa servir para abrir os olhos de muitas pessoas para entenderem qual é o real cenário que vivemos nesse mundão aí. Exato. Valeu, é isso aí. Fechou, então. Então, vou encerrar a live aqui. Beleza, pessoal? Foi um prazer aí ter vocês aí no canal, dissertando aí vários assuntos. E na próxima aí a gente se tromba, então. Se tromba no canal do James ou do Sociedade Hoje. E assim a gente vai dissertando os assuntos. Então, vou encerrando por aqui, já mais de 4 horas de live, 4 horas e 16 minutos. Acho que todo mundo aí dissertou um pouco, né, as suas visões. E então a gente vai se encontrando aí nas próximas lives. Então, vou encerrando por aqui. Deixem seu like, inscreva-se, comente e compartilha. Se ainda não é membro, seja membro aqui do canal. E quem não assistiu a live, que vai assistir depois também, um grande abraço aí. Deixe um like, inscreva-se, comente e compartilhe. Fechou, pessoal? Valeu aí, foi um prazer aí, assunto dissertado e live encerrada. Encerrando transmissão. Fui.